Bonjour, mes amis! Eu sou Sabrina Foli, do canal O Fabuloso Destino de Sabrina Foli, e hoje eu venho participar do Café com Deus, trazendo uma reflexão na Palavra de Deus, aqui no meu cantinho do café. Então, pensando qual o tema que eu vou falar no Café com Deus, eu lembrei que de vez em quando eu coloco uns biscoitinhos ou algumas balinhas em algum potinho aqui no cantinho do café, aparecem umas formiguinhas. E eu lembrei de um trecho de Provérbios, no capítulo 6, versos 6 a 11, onde Salomão faz algumas advertências sobre áreas importantes da nossa vida. E nesse trecho ele fala sobre a formiga e o preguiçoso. Vou ler aqui do 6 ao 11. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões do verão. Na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu trono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Nesse trecho, Salomão, ele está condenando a preguiça e chamando a atenção do preguiçoso. Mas o que é preguiça? A preguiça, ela não é uma atitude, mas a falta dela. E há pessoas que amam praticar essa falta de atitude, amam a preguiça e a improdutividade, amam ficar à toa, amam aproveitar as coisas boas da vida, mas sem ter o menor trabalho. Gostam de ficar aí à toa, curtindo a vida, mas sem fazer nada para isso, né? Só curtir, só aproveitar à toa, mas sem fazer nada para acrescentar. E um dia o resultado dessa falta de atitude vai chegar. Não agora, né? Não vai ser logo e não vai ser evidente, mas com o passar do tempo, os resultados dessa inércia vêm através do fracasso e da derrota. Salomão nos aconselha a observar as formigas. Um ser tão pequenininho e, apesar do seu tamaninho, ela consegue carregar peso 10 vezes maior do que o próprio peso para fazer o seu trabalho, cumprir a sua tarefa. Devemos estar sempre observando essa criaturinha, que é uma das menores, para aprender o valor do trabalho. A formiga, ela passa as curtas semanas da sua vida, a sua curta vida, trabalhando esforçadamente, dedicadamente e sem reclamar. Bem diferente do preguiçoso, né? Bem diferente daqueles que preferem dormir do que trabalhar. A formiga está sempre lá, ativamente trabalhando, constantemente ativa. E ela não reclama se o trabalho dela é muito duro, é muito pesado, é muito difícil, nem que o pagamento dela seja pouco, que o pagamento dela seja muito baixo. Ela trabalha porque é isso que ela é, essa é a essência dela. Ela é uma trabalhadora. Ela trabalha porque assim quis o Senhor. Desde o início dos tempos, Deus quis que nós trabalhássemos. Gênesis 2, versículo 15 diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Mas muitas pessoas têm ignorado, têm negligenciado isso.
ignorado essa nossa obrigação. E o resultado dessa desobediência a essa ordem de Deus, a essa obrigação que nós temos é, como diz em Provérbios 6, verso 11, é a pobreza, é a necessidade que o preguiçoso vai passar. Muitas pessoas passam necessidade por causa da preguiça. O resultado da preguiça é o sofrimento, é a pobreza, é sofrer por necessidade. Como diz lá em Filipenses capítulo 4, versos 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas boas, trabalhadoras, passam necessidade por causa do resultado da preguiça de outros. Mas quem respeita e segue a vontade de Deus, trabalha para se sustentar e sustentar sua família. Como diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 5, verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E também trabalha para ajudar quem está precisando. Como diz em Efésios 4, 28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E como diz lá em 2 Tessalonicenses 3, capítulo 3, verso 10, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Quem não quer trabalhar não merece ser alimentado, merece passar fome. Ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. E no verso 14, se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. No verso 15. Então, nós devemos nos afastar de quem não faz a vontade de Deus, mas não tê-lo como inimigo, mas orientando quando estivermos próximos a fazer a vontade de Deus e trabalhar, porque essa é a vontade de Deus. Quando nós trabalhamos, nós agradamos a Deus. E quando nós trabalhamos, devemos ter a certeza de que o motivo é agradar a Deus. Como diz em Efésios capítulo 6, de 5 a 8. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servimos ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E seja certo também para que o motivo não seja acumular riqueza, ficar rico, satisfazendo assim o seu egoísmo. Como dizem Provérbios, capítulo 23, verso de 1 a 5. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias no céu. E em 1 Timóteo capítulo 6, versos 8 a 10, Deus nos orienta: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos,
que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, que nós trabalhemos o que é a vontade de Deus, para agradar a Deus e não a nós mesmos. E não ficar acumulando riqueza, acumulando dinheiro, acumulando objetos valiosos. Nada disso você vai levar para a vida eterna junto a Deus. Vai ficar tudo aqui para trás. Para que ficar acumulando e guardando? Devemos trabalhar para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então estejamos sempre observando as formigas. Lembre sempre dessa reflexão que nós fizemos agora, quando você vê uma formiguinha trabalhando. Então ore, converse com o Pai e peça ao Pai para que desperte em você o amor em fazer o que é verdadeiro, bom e justo. E que Ele toque no seu coração, te cutuque lá quando você pensar em procrastinar, em começar a deixar as coisas de lado para depois. Pede para Deus te dar um cutucão lá para você acordar, para que você não deixe para depois o que é importante. E peça também ao Pai para que Ele o ajude a diferenciar a preguiça da verdadeira necessidade de descansar, equilibrando a sua vida entre as necessidades que você assume. Então, vamos meditar aí nessa palavra. E toda vez que você vê uma formiguinha, medite, relembre essa mensagem, relembre essa parte das Escrituras. Então, quando você vira uma formiguinha pequena, parece frágil, parece fraca, mas muito pelo contrário, né? Muito forte, muito inteligente, organizada, trabalhadora e fazendo a vontade do seu Criador, fazendo o que ela foi feita para fazer. Agradar a Deus. Sejamos como a formiga, que o nosso motivo principal seja agradar ao seu Criador, que o nosso motivo principal seja agradar ao nosso Criador, que nós aprendamos com ela a observá-la, a não desistir. Por mais obstáculos que ela tenha no seu caminho, ela não desiste, ela contorna, ela dá um jeito de chegar no seu objetivo. Quando elas estão tentando chegar a algum lugar e são impedidas, até por nós mesmos, se nós tirarmos o que elas querem do lugar, elas encontram um novo caminho e chegam lá. Sejamos como as formigas, não nos desmotivemos por maior que seja o obstáculo que esteja no nosso caminho para fazer a vontade de Deus. Sejamos inteligentes como elas, que pensam no inverno quando estão no verão e no verão quando estão no inverno. Que nós nos planejemos para o futuro ainda no presente e que nos planejemos e nos preparemos também para os tempos difíceis e complicados. E quando estivermos passando pelo nosso inverno, lembremos que é só uma fase, logo vai passar, que os momentos de adversidade não são eternos. Logo nós conseguiremos superar a tribulação, sabendo que o melhor, que é a vontade de Deus, a bela, perfeita e agradável vontade de Deus está por vir. Então, como a formiga, nos esforcemos, trabalhemos diligentemente, dando o nosso melhor, não só para nós, mas para o coletivo, em como as formigas trabalham em busca de alimento para todo formigueiro. Pelo esforço de cada uma, a sua família é mais forte e sobrevive o inverno. Tenhamos em mente também, quando observamos a formiga, que ela aguenta um peso muito maior do que o dela, muito maior do que ela pensa suportar. E nós não somos diferentes das formigas. Quantas coisas nós somos capazes de suportar. Com essa mensagem, Deus te mostra que você é mais forte do que você imagina. Então, não deixe que a preguiça te convença do contrário. Seja persistente e bora trabalhar e fazer a vontade de Deus. Que o que Ele tem para nós, como resultado disso, é muito maior do que nós podemos imaginar. É muito maior e melhor a recompensa
que Deus tem para nós. Lembre-se disso sempre que você vir uma formiguinha carregando alguma coisa por aí. Viu uma formiguinha caminhando por aí? Lembre-se disso. Você pode também. Através de Deus, né? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Só através dele. E se a formiguinha aparecer no seu caminho aí, não mata ela não. É uma criatura de Deus, é uma obra de Deus a formiga. Olha o que ela tá pegando, vai descobrindo, vai prestando atenção para onde que ela tá indo, o que ela tá buscando. Uma vez eu estava trabalhando e na cozinha do meu local de trabalho tinha da copa até a cozinha uma fila de formiga e o meu colega de trabalho lá pisando, matando elas. Você sabe lá onde é que elas estão indo? Primeiro, observa para onde que elas estão indo. Estavam indo direto para o saco de açúcar, aquele pacote de plástico de açúcar que estava mal fechado. Você quer ver elas pararem de virem para cá pegar teu açúcar? Faz o seguinte, tira o pacote de açúcar de lá e fecha direitinho e guarda. E elas vão voltar para o formigueiro e procurar o alimento delas em outro lugar que não seja no seu pote de açúcar. Tem necessidade de matar o bichinho? Tadinho do bichinho. Faz isso também. Mata não, tadinhos. Você que está no caminho delas, sai do caminho delas. Tira o que está chamando a atenção delas, para elas irem buscar na natureza o que elas precisam. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem que eu trouxe para vocês sobre a formiga e o preguiçoso. Que mistério glorioso que é a formiguinha ensinando o preguiçoso, né? Que mistério glorioso, que maravilha que é, que bênção. Nós podemos observar a natureza maravilhosa que Deus criou e tá sempre aprendendo com ela e evoluindo e sermos melhores, irmos crescendo melhores, melhorando sempre, evoluindo na presença de Deus. Então espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui refletindo nessa mensagem com vocês. Então até a próxima. Abiantou.